E aí pessoal do Cursando Engenharia, bem-vindos a mais um exercício de equações diferenciais. E nesse vídeo a gente vai resolver essa equação diferencial, tá? Essa EDO, equação diferencial ordinária, linear, homogênea, tá? Nesse vídeo a gente vai chegar numa solução e depois reescrever essa solução sob a forma A cosseno de ômega t menos uma fase. Então a gente vai supor, porque essa aqui é coeficientes constantes, né? Uma equação diferencial coeficientes constantes, então a gente vai supor uma solução y de t igual a 1e na RT, e disso aqui a gente tinha a nossa equação característica, que ficava o seguinte: 4r ao quadrado mais 4r mais 5 igual a zero. Essa aqui é a nossa equação característica. E descobrindo as raízes dela, a gente vai chegar em um R1, que vai ser menos 1 meio, mais ou menos I. Isso aqui é a raiz 1 e a raiz 2 já. Tá? Então, menos 1 meio, mais ou menos I. Daqui, a gente sabe que o A é igual a menos 1 meio e o B é igual a 1. Beleza? Tendo esse A e esse B, a gente consegue escrever dessa forma, na forma polar, a nossa y, a gente consegue escrever dessa forma: o A, E na x, né? E, A na x, D1 cosseno de BX mais D2 seno de BX. Beleza? Lá do outro vídeo que eu expliquei, a gente vai escrever da forma polar quando tiver uma raiz complexa. As raízes da equação característica forem complexas, a gente vai escrever daquela forma polar, de acordo com aquela equação de Euler. Então, a nossa y de t vai ficar sobre que forma? Vai ficar uma y de t. Nossa y de t vai ser e. Nosso a é menos 1 meio, então vai ficar menos t sobre 2, que multiplica c1 cosseno de t, c1 cosseno de t, mais c2 vezes o seno de t. Por que só o t? Porque o nosso b é igual a 1. Então a gente vai precisar derivar a nossa y para poder usar a segunda condição, para resolver nosso PVI. Então, a y' de t vai ficar o quê? Regra do produto. Então vai ficar menos 1 meio de e na menos t sobre 2, vezes tudo isso aqui, c1 cosseno de t, c1 vezes o cosseno de t, mais c2 vezes o seno de t, mais e na menos t, agora derivado do que estava dentro, vai ficar o quê? O derivado de cosseno é menos o seno, então a gente vai ter menos c1 vezes o seno de t, a derivada de seno é cosseno, então mais c2 vezes o cosseno de t. Fechou aqui. Então agora a gente vai aplicar nossas condições iniciais para poder encontrar nossas constantes arbitrárias essenciais, que é o C1 e o C2. Então, daqui a gente vai ter um sistema. Então, y em 0 é igual a 3. É a nossa primeira condição para essa equação diferencial. Quando t é igual a 0, isso aqui vai dar 1 vezes C1 cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Isso aqui vai ser só C1 igual a 3. Beleza? Agora, a nossa segunda condição, y' em 0 é igual a 1. Quando for 0 aqui dentro, vai dar menos 1 meio. Vezes tudo isso aqui de novo, a gente vai ver que vai dar só o C1, porque o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0, igual a gente fez na primeira condição. Vezes 1 aqui. Mais e na 0, que é 1, vezes, agora, nessa parte aqui, seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então a gente vai ter C2 aqui, né? Esse aqui é C2. Quando a gente derivar aqui, na segunda parte vai ser C2. Beleza? Então, nessa segunda condição, a gente tem o seguinte: 1 é igual a menos C1 sobre 2 mais C2. Então, agora a gente sabe quanto que vale C1.
né? C1 é igual a 3, então vou passar para o outro lado. Então a gente vai ter C2 vai ser igual a 1 mais 3 meios. Então C2 vai ser igual a 1 mais 3 meios. 3 meios é igual a 1,5, né? Mais 1 vai ser 2,5, que é a mesma coisa que 5 sobre 2. Então agora a gente tem o C1 e o C2, a gente pode voltar na nossa equação diferencial, na nossa solução, na verdade, e colocar o C1 e o C2 ali dentro. Então a gente vai ficar com o seguinte: a nossa y de t, agora em vermelho, a nossa y de t vai ser igual a e na menos t sobre 2, que multiplica o C1, é 3, então vai ser 3 cosseno de t, 3 cosseno de t, mais 5 meios, que é o nosso C2, vezes o seno de t. E agora a gente precisa escrever sob a forma a cosseno de ômega t menos uma fase, que é o que geralmente aparece na física. Por exemplo, tem uma onda que descreve, que tem a sua forma descrita por esse tipo de equação no tempo. Por exemplo, tem o valor de pico aqui para uma corrente elétrica e o cosseno de ômega t, o ômega seria a velocidade angular, né? Menos φ, que seria a fase desse fasor. Isso é um exemplo. Então a gente vai escrever sobre aquela forma. A gente precisa do A. Bom, quem que é o nosso A? O A sempre vai ser C1 mais C2, isso sempre, ao quadrado cada um deles e a raiz. Eu quero o tamanho de C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Isso é a norma e eu vou encontrar o A. No nosso caso, C1 é igual a 3, então a gente vai ter 9 mais o 25 sobre 4. E a raiz disso. Isso aqui é igual a 61 sobre 4. E a raiz disso tudo. E agora a gente precisa da fase. O A a gente já tem, é a raiz de 61 sobre 2. A gente precisa da fase. A fase seria o seno sobre cosseno. Se tu plotar o gráfico dessa y aqui, tu vai conseguir ver essas relações de A igual a raiz da soma dos quadrados. E a tangente, se isso aqui é um tamanho, a tangente daquele ângulo que a gente quer descobrir, que é a fase, a gente está pensando em fasores quando a gente faz isso, vai ser C2 sobre C1. Isso aqui é igual a 5 sextos. Então a gente precisa fazer o arco tangente de 5 sextos, vai ser a nossa fase. Beleza? Para a gente colocar sob essa forma aqui. Então a gente vai ter 5 sobre 6. O arco tangente disso vai ser a nossa fase. Então isso aqui eu já calculei. Isso aqui dá igual a 39,80 graus. Então colocando nessa forma, sob essa forma, a gente vai ter y de t igual a amplitude, a nossa amplitude é o A, e vai ser raiz de 61 sobre 2 vezes o cosseno de ômega t menos 39,80 graus. Então, sempre que pedir para te escrever sobre essa forma, A cosseno de ômega t menos uma fase, que é o que geralmente aparece em física, tu vai fazer o A através do C1 e do C2, que eram as nossas constantes arbitrárias essenciais, ao quadrado, porque tu quer um tamanho. Tu vai descobrir esse tamanho A, e a tangente vai ser C2 sobre C1, que no nosso caso deu 5 sobre 6. Então tu vai encontrar sob essa forma a y de t, que geralmente é o que aparece em física. Só que em equações diferenciais tu vai encontrar soluções dessa forma aqui. Beleza? Então tá, é isso aí. Valeu, falou!